Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa De Olho na Saúde e hoje nós vamos conversar com um infectologista. Você já precisou consultar com um infectologista? O que será que ele trata? Doenças com fungos, bactérias, vírus. E geralmente quando você precisa da indicação desse profissional é porque provavelmente algum dos tratamentos convencionais não deu muito certo. Então hoje eu tenho aqui o prazer de receber o infectologista, meu amigo José Ricardo Colete Dias, que vai falar um pouquinho para a gente dessa especialidade e do seu dia a dia. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Maravilha. E hoje, assim, normalmente a pessoa quando chega para você é porque já passou por algum colega e geralmente alguma coisa não saiu muito bem conforme planejado, né? Em que tipo de situações isso normalmente costuma mais acontecer? Que tipo de doenças normalmente são mais comuns no dia a dia? Sim. O infectologista, né, ele atende, todos os médicos atendem doenças infecto-contagiosas, mas o infectologista ele é acionado geralmente, né, quando o médico está avaliando vamos supor, um urologista, ele está atendendo uma infecção urinária e uma infecção urinária que não começa a responder aos tratamentos. Aí ele encaminha, né, quando começa a ter surgimento de bactérias resistentes, aí ele procura, dentro do tratamento dele, não está conseguindo uma resposta, ele encaminha. Esse é um exemplo. Situações onde o médico, dentro da especialidade dele, não está encontrando, às vezes, uma febre que não identifica o foco, dentro da área dele já deu fez uma varredura e não encontra uma causa assim, específica, ele encaminha para o infectologista. Outras situações com problemas de imunidade, o paciente começa a ter muitas infecções recorrentes em locais diferentes, né? Qualquer especialidade acaba atendendo alguém com algum problema de imunidade, né? Infecções gerais assim, e aí eles encaminham para o infectologista para investigar. E tem também doenças específicas, né, que a gente vê mais, HIV, né, alguns casos de pneumonias de difícil tratamento. Hoje tem muitas doenças autoimunes, né, pessoal da reumatologia, que atendem pacientes com lúpus, artrite, e esses tratamentos desses pacientes, eles acabam minando as defesas. Para controlar a doença do paciente, usam-se drogas que baixam um pouco a imunidade. E esses pacientes eles ficam mais sujeitos a ter infecções por bactérias, fungos. E aí a gente trabalha junto com o reumatologista na questão de vacinas, de profilaxia, né, que são tratamentos para prevenir doenças oportunistas, que são doenças que acontecem quando a gente está com a defesa mais debilitada, né? Então, é bem ampla a especialidade, dengue, a gente fala que tudo que tem bicho aí, a infectologia está envolvida, né? Mas geralmente é isso, o colega ele manda, às vezes, para a gente trabalhar em conjunto para dentro do nosso ambiente da infectologia tentar ajudá-lo no diagnóstico, né? Que às vezes está um pouco mais difícil, para tentar identificar ou descartar alguma causa infecto-contagiosa. Maravilha. Então, o que a gente depara também, né, muitas vezes, é aquela pessoa que por si só acha assim, estou tendo muito resfriado, minha imunidade está baixa, e muitas vezes buscam, até perguntam sobre alternativas de medicamentos para melhorar a imunidade, né? E algumas vezes não é necessariamente a imunidade, pode ser de repente um tratamento que não está sendo adequado, né? E baseado nisso, nesse conhecimento aí dessas doenças e tudo, uma pessoa para ir ao infectologista, necessariamente ela precisa passar por alguém antes, ou existem alguns cenários, algumas situações que ela já pode direto ir ao infectologista? É muito comum, como você disse no início, que um outro colega médico encaminhe para a gente. Muitas pessoas não sabem, depois da pandemia isso ficou um pouco menos escondido, mas eles não sabem muito o que a infectologia faz. E muitas vezes quando algum colega encaminha o paciente, ele vem assustado, fala, nossa, a minha situação deve ser grave porque o infectologista vai atender. Mas a maioria das vezes é por encaminhamento, mas quando aquela pessoa está se sentindo, até essa questão da imunidade, né? A imunidade baixa não é uma coisa assim tão comum. O fato de eu ter muitos resfriados durante o ano, isso não caracteriza que eu seja imunodeficiente, que eu tenha defesas comprometidas. Até pode acontecer, mas a pessoa começa a se sentir, estou perdendo peso, eu estou ficando mais doente, eu não tinha esses problemas, estou tendo sinusite toda hora, tive um quadro de infecção urinária, estou tendo infecções de pele que não melhoram. Então, isso acaba que a pessoa
procura o infectologista. Uma outra situação que a gente tem percebido é na pediatria, por exemplo, né? Tem muitos pais, né? E hoje tem acesso à informação ampla, né? Olha aqui a gente aqui conversando sobre saúde, então as pessoas não estão tão leigas assim, elas vão atrás também de informação. E muitas vezes elas estão vendo lá, eu estou levando meu filho todo dia no pronto atendimento, está sendo dado antibiótico, porque ali o médico ele não tem tanto tempo de fazer uma história, ele vai mais específico na queixa do paciente, e ele está vendo que o filho dele de 1, 2 anos está tomando muito antibiótico, e ele se preocupa, porque ele leu em algum lugar que antibiótico em excesso pode trazer algum malefício para o filho dele, ele também procura, a gente tem visto essa procura. Né, tem as situações específicas, o HIV, hepatite, que a gente acaba atendendo mais, né, infecções hospitalares, pacientes que desenvolveram alguma infecção por bactérias muito resistentes, né, e recebem alta, às vezes o pai, o cuidador da pessoa não sabe o que é aquilo, ele tem pessoas em casa, então ele não sabe se aquilo vai transmitir. Então são essas situações. Para falar de vacinas, pacientes que vão viajar para fora do país, então eles querem saber se está tendo surto, se tem que tomar vacina. Às vezes eles sabem que lá são exigidas algumas vacinas, então eles procuram a gente para a gente orientar nesse sentido, né? Então tem a procura própria do paciente, mas ainda é mais, a gente vê mais, assim, mais importante o encaminhamento do colega, do profissional médico, né? Maravilha. E bom, a gente vai para um breve intervalo e já voltamos para esse bate-papo aqui, falando um pouquinho sobre a infectologia e quais as indicações de fazer uma avaliação com o infectologista. Na Ótica Comercial, sua visão é nossa prioridade. Aproveite até 50% de desconto em óculos multifocais e armações Fites com lentes filtro azul em até 10 vezes de R$ 35. Visite a Ótica Comercial e descubra o melhor para os seus olhos. Se sua saúde merece um cuidado especial, há 14 anos, a Policlínica de Martini é a escolha certa em Colorado, Nova Esperança e Maringá. Aqui sua saúde é cuidada por uma equipe completa e atenciosa em cada detalhe. E para seus olhos, conte com a experiência e paixão do Dr. Wilson de Martini para que você enxergue a vida com nitidez. Agende agora, ligue ou mande um WhatsApp para 991720422 e OCC, Policlínica de Martini, cuidando em cada detalhe para que você veja o mundo melhor. Olá, seja muito bem-vindo e vamos dar continuidade ao nosso programa falando sobre infectologia, né, com o nosso amigo aqui, o Dr. José Ricardo Colete Dias. E vamos começar fazendo uma pergunta que eu acredito que boa parte das pessoas que nos assistem, elas devem fazer e às vezes nem tem noção do que estão fazendo, né, que é a automedicação. E como isso atrapalha a automedicação na infectologia, na questão das bactérias e tudo mais? No caso, uma pergunta muito boa, no caso específico de antimicrobianos, que é a nossa área, né? Antimicrobiano são drogas usadas para combater agentes infecciosos, né? Bactérias, vírus, especificamente antibióticos que tratam bactérias. Quando eu me automedico, quando eu uso antibiótico para tratar um resfriado comum, uma gripe, por exemplo, não vai funcionar. Com esse uso de antimicrobianos, antibióticos, de uma forma equivocada, eu vou induzir que a principal causa de bactérias resistentes hoje aos tratamentos, que a gente está tendo na comunidade, não só em hospital, é o uso indiscriminado de antibióticos. Às vezes não é por a pessoa estar lá doente, está se sentindo mal, tem um antibiótico em casa que foi usado por uma outra infecção, né, que é muito comum isso, e acaba, eu tive tal problema, o vizinho falou que aquele problema melhorou com isso, eu tomo. Isso pode ser que ajude de alguma forma, mas na maioria das vezes isso traz um problema, induz resistência, então a bactéria ela já não vai ficar mais tão sensível àquele antibiótico, então se você precisar tratar numa situação futura, aquele antibiótico não funciona mais. E isso, aquele uso de antimicrobiano no ambiente também, eu vou selecionando bactéria resistente. Se alguém da família ficar com uma bactéria lá na garganta e desenvolver uma amidalite, por exemplo, se eu uso muito antibiótico naquele meio, aquela bactéria ela vai se tornar resistente. Aí naquela população de bactéria não vai ter mais aquelas bobinhas que respondem a qualquer antibiótico. Eu vou ter que estar subindo,
fazendo antibiótico de um espectro maior, que cubra mais bactérias mais resistentes, mais caro o tratamento, com possíveis efeitos colaterais maiores. Então, a automedicação não é uma situação muito segura. Na hora de antibiótico, a gente vê o quanto que isso acaba complicando, né, dificultando tratamentos que às vezes poderiam ser mais simples, né? E uma coisa interessante que a gente estava conversando agora há pouco, né, que antibióticos, inclusive quando são aplicados em animais, podem também interferir nos humanos, né? Como funciona isso? Sim, porque muitos dos antibióticos utilizados na agropecuária, por exemplo, são parecidos. Eles têm moléculas parecidas, a formulação delas parecidas com antibióticos usados no ser humano. Aí, esse consumo de antibiótico, ele vai promover mutações, aí eu vou ingerir alimentos, carnes, e isso pode me induzir uma resistência. Tá? Então, eu não tomo antibiótico usado na veterinária, mas quando eu ingiro uma carne, um alimento que provém de algum animal que recebeu muito antibiótico para engordar, para evitar infecções, né, eu posso estar comprometendo um tratamento futuro também, por essa similaridade de um antibiótico usado na veterinária e usado depois a gente, quando ingere esses alimentos, isso pode interferir de alguma forma em resistência também a bactérias, por exemplo. Olha só que interessante, né? E especificamente na infectologia, muita gente tomou até conhecimento da área no quadro recente da pandemia, né? Porque viu a importância que tem a especialidade no acompanhamento, diagnóstico e tratamento de algumas doenças. E falando especificamente da pandemia que a gente acabou de viver, do vírus, do Covid-19, por que é tão difícil combater um vírus? O vírus, muitas pessoas, a gente nem considera muitas vezes um ser vivo, né? O vírus, ele depende da nossa ferramenta, do nosso material genético para ele se replicar. Então, ele destrói uma célula, ele parasita uma célula nossa, ele usa o nosso material genético para se replicar. Então, isso já é uma dificuldade, porque ele tem condições de burlar o nosso sistema imunológico. O herpes, por exemplo, que é tão comum no mundo, ele se esconde em células nossas. Então, ele engana o nosso sistema imunológico. É mais difícil. Ele faz muitas mutações, nem todas as mutações que ele faz diariamente muitas mutações, nem todas têm algum impacto no ser humano, mas muitas induzem resistência, o mecanismo de defesa dele. A gente vê isso no HIV, a gente vê isso na própria Covid, na influenza. O vírus vai ficando resistente, vai mutando. E isso complica, é difícil conseguir tratamentos para isso, né? Então, esses são alguns dos fatores que tornam o vírus mais difícil de tratar e de eu conseguir novos tratamentos com uma rapidez maior. Então, tem muitas outras situações que fazem o vírus mais difícil de tratar, né? Ele compromete muito. O vírus do HIV, por exemplo, ele ataca o sistema imunológico, CD4, por exemplo, que é uma célula de defesa, ele vai minando a nossa defesa e isso me torna suscetível a doenças oportunistas, que é o que, por isso, antigamente matava mais o paciente que adquiria infecção pelo HIV. Então, ele tem muitos fatores que tornam o seu tratamento, o seu combate um pouco mais difícil. E aí entra a questão das vacinas, né? Porque às vezes a pessoa não entende, né? Vacina de gripe todo ano, né? E por que isso ocorre, né? Bom, na questão ali também dos cuidados de uma forma geral, a gente gostaria de falar um pouquinho também sobre a dengue, né? Cuidados com a população, uma doença tão comum que muitas vezes acaba até matando, né? Quais são os cuidados do ponto de vista do infectologista em relação à doença, a dengue? Além daquela situação que todo mundo já conhece, ainda mais na nossa região aqui, né, de cuidados com o ambiente, de evitar água parada, tudo, né? A alimentação tem que ser bem feita. A parte isso é para todas principalmente infecções virais, né? Eu tenho que estar com o meu sistema imunológico competente. Hoje nós temos vacinas para dengue, tem 2 tipos de vacina. A mais recente é uma vacina bastante segura, que mantém uma proteção estendida por muitos anos, evita quadros mais graves, evita internações. Então, a principal força que nós temos hoje para a dengue é a vacina, mas tem vários estudos sendo feitos com mutação de insetos, né, que evitam a longevidade do Aedes, que é o reservatório transmissor. Então, eles estão criando hoje, Curitiba tem uma fábrica que vai ser, acho que esse ano começa bastante funcionar mesmo, ela tem capacidade de criar bactérias, né, Wolbachia, que a gente chama,
o inseto ele transmite isso para a fêmea e a longevidade da fêmea não vai longe. Então, eles também inibem a capacidade de transmissão do vírus. E vamos continuar falando sobre alguns assuntos que são muito importantes e que você precisa saber. Olha só, a gente ouve falar muito de superbactérias, né? A gente acabou de comentar sobre a automedicação e tudo. E, primeiramente, o que seriam essas superbactérias? E também se elas estão, de certa forma, mais comuns ali no nosso meio, não só restritas aos hospitais agora. Sim, hoje as superbactérias são um problema mundial, né? E o principal fator delas surgirem é o consumo de antimicrobianos, né? Antibióticos em geral. O que é uma superbactéria? É uma bactéria que hoje ela é resistente a muitos tratamentos com antibiótico que antes funcionavam. Eu vou usando antibióticos, eu vou batendo naquela bactéria, ela se defende criando resistência. E depende da bactéria, existem vários mecanismos de resistência, né? Então, esse é um fator. Eu tendo uma infecção por superbactéria, eu vou ter mais dificuldade de tratar essa bactéria, eu tenho um risco maior de ficar internado por mais tempo, né? A comorbidade que a gente chama, o paciente fica mais tempo internado, passa pior, e muitas vezes essa infecção pode levar a óbito. Então é um problema bastante sério. Muito bom. E eu imagino que essa é uma briga, né, vamos dizer, né? A bactéria melhora, a farmácia tem que inventar um medicamento melhor, né? E nessa briga aí hoje em dia, está conseguindo vencer essa batalha ali a indústria farmacêutica? Infelizmente a gente está perdendo a batalha, né? As bactérias são seres muito inteligentes. Hoje está sendo uma briga mundial estão tentando investir nas indústrias, porque as indústrias não querem mais fabricar antimicrobianos, como era feito antes, porque durante a pesquisa os agentes já ficam resistentes, as bactérias já ficam resistentes. Então é muito investimento, a gente está falando em bilhões de dólares, que não tem o retorno daí para os acionistas. Então isso tem sido um problema, tem várias campanhas mundiais para estimular essas indústrias a estudarem pesquisarem novos antibióticos. Para vocês terem uma ideia, o último antibiótico que a gente viu novo, com uma fórmula nova, um sítio de ação novo, foi da década de 90. De lá para cá, foi se juntando, resgatando droga de 50 anos atrás, associando com outras drogas para tentar trazer alguma eficácia novamente. Então está muito difícil, existem outras pesquisas em outros campos para combater essas infecções por esses agentes, mas a questão de antibióticos novos está bastante reduzida, bastante restrito. Maravilha. A gente se depara com bastante mudança na parte tecnológica ali, né? Não só na questão de saúde, né, como um todo, né, inclusive surgimento de inteligências artificiais. Na sua área ali, na infectologia, no dia a dia, de que forma a tecnologia está disponível e está ajudando ao seu trabalho, ao trabalho dessas infecções? Hoje, com a inteligência artificial, acho que em toda a medicina, né, mas na área da infectologia, a gente tem tido muitos avanços. Por exemplo, eu trabalho em controle de infecção também hospitalar. Hoje nós temos robôs que fazem limpeza de superfícies, né, com luz ultravioleta. Então, eu não uso uma pessoa para ir lá numa área contaminada. Ele vai lá, esteriliza aquele ambiente. Nós já temos isso. Temos softwares hoje que você consegue prever, se antecipar um quadro de sepse, por exemplo, que é uma infecção grave generalizada. Então, por alguns sinais, eles pegam lá um banco de dados, né, esse aprendizado de máquina, né, e com essas informações, a máquina, a inteligência artificial, consegue identificar pelo batimento cardíaco, pela temperatura, pela liberação de gás carbônico do paciente e alguns outros fatores. Eu consigo identificar fatores assim que possam, o médico consegue se antecipar ao quadro e vai intervir mais rápido. Essa é uma das situações, mas existem várias outras. Tem ambientes de realidade virtual que você consegue fazer treinamento, você simula cenários de pandemia, de infecções, você treina profissionais de saúde a se paramentarem em ambientes que precisam de algum isolamento. Então tem um campo muito vasto de emprego dessas tecnologias na minha área, mas em várias outras áreas da medicina também. Você consegue fazer diagnóstico mais preciso, né, com base em banco de dados, né, Big Data que a gente fala, e você consegue, por um histórico de informações, você identificar e fazer um diagnóstico muito mais aproximado e às vezes acertar mesmo o diagnóstico com base nessas
prévias informações. Olha só que interessante, né? E às vezes a pessoa que está nos assistindo vê, mas não tem acesso a tudo isso, mas existem algumas medidas simples que na verdade todo mundo poderia fazer para tentar diminuir o risco de uma infecção, de algum comprometimento? Sim, aquela coisa que todos nós médicos falamos, né, para todo mundo, isso continua e tem estudos que respaldam essas situações, né? Alimentação adequada, né? Hoje tem muitos trabalhos falando sobre probióticos, falando sobre equilibrar o intestino, né? Que ele ajuda na parte imunológica, você usar alimentos com ação antioxidante, tem nutracêuticos, essa é a parte nutricional, me alimentar de coisas naturais, alimentos que vão me trazer proteção, né? Tem vários estudos relacionados à vitamina D, até você... Com um aporte bom de vitamina D, você previne doenças respiratórias ou previne que essas doenças sejam mais graves. Um sono adequado, você com um sono que não é satisfatório, poucas horas de sono, isso vai implicando na tua imunidade. O herpes zoster são doenças muito características que a gente vê eu não ter uma higiene de saúde, que é alimentação adequada, sono adequado, atividade regular, tentar não ficar, esse mundo hoje está muito estressante, né, mas tentar ficar menos estressado, conseguir mecanismos de me estressar menos. Essas situações, aliadas à vacina e alguns outros cuidados, né, consultas regulares ao médico, né, exames quando são necessários, isso ajuda a melhorar a minha imunidade. E tem estudos que respaldam isso. Não é papo de médico, para de fumar, coma melhor, faça atividade física. Isso hoje tem se acumulado trabalhos respaldados mesmo, com evidências, que isso pode ajudar a nossa saúde, a nossa imunidade, sem que eu precise ficar me automedicando ou procurando fórmulas mágicas aí, né? É uma questão, muitas vezes, de hábitos, né? Hábitos saudáveis, aquela coisa que nem você mesmo comentou, todo mundo fala, todo mundo sabe que tem que fazer, muitas vezes não faz, né? Tem uma situação interessante, né? Durante a pandemia, eu sou oftalmologista, né? E durante a pandemia a gente atendeu muito pouco de conjuntivite, né? Por quê? As conjuntivites, elas são muitas vezes transmissíveis pelo contato, pela falta de higiene. Então, às vezes, uma lavagem da mão, um ato tão simples assim, né? Uma higienização com álcool, ela pode prevenir uma série de outras coisas também. Então isso é bem legal de saber. Bom, e vamos imaginar a seguinte situação: se uma pessoa estiver assim com uma imunidade alta e ela tiver contato com uma bactéria simples que infecciona a garganta, pode acontecer em determinados casos que essa situação não desenvolva necessariamente a doença, é isso? Sim. Se eu estou imunologicamente bem, saudável, competente, eu posso até me expor a esses agentes, mas o organismo, na maioria das vezes, ele resolve por si só, né? Eu posso transmitir para outras pessoas, mas eu não vou... Se eu tiver sintomas, vão ser leves, o organismo vai conseguir dar conta. Tem situações genéticas também que explicam por que algumas pessoas ficam colonizadas por algumas bactérias a vida inteira e não tem nenhuma infecção, sequer uma amidalite. Em compensação, outras que ele convive, ele transmite para aquela pessoa se coloniza pelo aquele agente e desenvolve uma meningite, por exemplo. Tem a questão imunológica, mas tem situações genéticas também, que hoje a gente sabe, que também propiciam o paciente ter mais sujeição, ele fica mais sujeito a ter alguma infecção mais grave, por exemplo. Isso vale tanto para bactérias quanto para vírus também? Sim, depende da imunidade, do fator imunológico que ele tem, ele vai ter uma tendência maior a ter uma infecção por vírus, bactéria. E sim, para a gente estar indo para a finalização aqui, doutor, e para a gente deixar aqui como último recado ali, de repente para as pessoas que estão nos assistindo, umas recomendações para cuidar da saúde e outras para evitar, por exemplo, essa questão da criação aí, vamos dizer assim, das superbactérias, das resistências. O que você teria para dizer para a gente? Bom, primeiramente esse ponto que você comentou, que a higienização das mãos é a coisa mais importante, mais barata e mais eficaz no mundo, no controle de infecção que eu trabalho. Isso é o nosso mantra diário, a higienização das mãos, as pessoas ficaram mais atentas a isso. Só desse gesto eu já protejo um monte de pessoas ao meu redor, então é um gesto bastante altruísta eu higienizar as mãos, eu estou me protegendo, mas protegendo várias pessoas e não é só em ambiente hospitalar. O consumo de antimicrobianos, infelizmente, ele traz benefícios, mas infelizmente se ele usado de forma
equivocada, né, de uma forma não consciente, ela vai trazer um impacto negativo não só para a pessoa que está usando, mas para aquele ambiente. Antes, essas superbactérias eram restritas a hospitais, a UTI, pacientes graves, tinham muitas invasões, né, imunidade comprometida. Hoje a gente atende em consultório, infecções urinárias, por exemplo, por bactérias intratáveis. Né? Por quê? Porque o consumo de antimicrobiano, existem outros fatores, mas esse é de longe o principal. Então, se tiver que deixar alguma mensagem para o pessoal, né, esses cuidados que vocês já estão cansados de saber, mas colocar em prática, né, todo começo de ano a gente fala que vai melhorar algumas coisas, então sempre é a hora de a gente procurar fazer isso. A higiene das mãos, que o doutor falou que é uma das situações, uma das ações mais importantes. As vacinas, que muita gente hoje persegue as vacinas são sim uma ferramenta importante de combate e prevenção a infecções, a várias infecções. Então, procurem se informar também, né? Um programa desse aqui, ele traz informações, procurem se informar, né? Quando a gente conhece a coisa, a gente tem menos medo, né? Quando você conhece aquela, né? Isso diminui o medo, me deixa mais seguro de tomar condutas. Então, a mensagem é todo mundo se cuidar, né? Não ficar se automedicando, ter um excesso de vitaminas. O organismo vai absorver aquele tanto de vitaminas que você precisa. Se você tem uma dieta regrada, você não vai precisar ficar repondo vitaminas. Muitas vezes isso vai te trazer um dano secundário. Então, alimentação, atividade, sono adequado, tentar viver em paz da melhor forma possível, né? Tomar bastante água, se hidratar bastante. Essas são as receitas aí que são milenares e ainda funcionam. Para você ver que interessante, doutor. Um tempinho atrás, agora, poucas horas atrás, nós estávamos gravando um programa aqui falando sobre finanças, tá? Sobre investimento, sobre planejamento financeiro. E nesse programa eu falei que existe uma diferença muito grande daquilo que a gente sabe que tem que fazer, do que a gente diz que vai fazer. Exatamente. E do que efetivamente a gente faz. Isso vale também para a nossa saúde. Todo mundo sabe que tem que se alimentar bem, todo mundo sabe que faz planos, fala que vai fazer, mas no meio do caminho acaba acontecendo alguma coisa. Então, tentar manter o foco, hábitos saudáveis, convivendo com pessoas que têm ali o mesmo ideal e com a mesma vontade que você tem de ter uma vida saudável, não só na saúde, mas também na parte de finanças, agora falando também, isso com certeza vai ser transformador na sua vida. Essas duas áreas juntas, com certeza, modifica e transforma vidas para melhor. Doutor, muito obrigado. Finalizando, gostaria que você deixasse mais uma vez o seu contato para o pessoal entrar e falar contigo. Tudo bem, eu que agradeço aí pelo convite, estou à disposição. O contato, né, eu atendo na clínica CI, né, Clínica de Infectologia, Alergia e Imunologia. O telefone é 3040-2900, o meu Instagram é Dr. José Ricardo Colete Dias. Estamos à disposição lá no que precisarem. Muito obrigado. Eu que agradeço. E para você fica o convite, toda semana tem um assunto novo aqui no nosso canal do YouTube, então já se inscreve, faz parte dessa comunidade, divulga esse vídeo, manda para alguma pessoa que tenho certeza que isso vai ser transformador na vida de mais outro e vai ajudar a levar a informação de saúde e também o que a gente tem aqui no nosso canal sobre finanças. Um grande abraço e até a próxima semana. Até lá!